Boa noite, meus amigos do Brasil, tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas aí, galera? Tudo bem? Eu sou o professor Pedro Lenza e estou muito feliz aí de poder, numa mesma semana, dar sequência a mais uma live. Eu tenho ficado muito empolgado com essa perspectiva de que a gente pode estar trazendo grandes temas aqui no Instagram Live. E por isso eu tô me empolgando cada vez mais para que a gente possa fazer muitas lives aí durante a semana, né? Então eu estou empolgado. Começamos com este, vou chamar projeto live no domingo, discutindo a questão do custos vulneráveis, com toda uma galera maravilhosa da Defensoria Pública, portanto um tema que é extremamente importante para aquele que presta concurso público da Defensoria Pública. E hoje, né, em conversa com o amigo Gabriel Habib, que por coincidência é também defensor público federal, nós pensamos em discutir o tema extremamente relevante aí envolvendo constitucional e penal e envolvendo a lei de crimes hediondos e não apenas a lei de crimes hediondos, e aí entrando mais no aspecto penal, o julgamento do habeas corpus coletivo de modo inédito pelo Supremo e a lei 13.769 de 2018. E claro que eu não vou me aventurar em entrar no aspecto criminal, isso eu vou deixar para o professor Habib, extremamente competente, e eu vou analisar a questão mais sob o aspecto do direito constitucional, notadamente toda a evolução do precedente e o entendimento da corte, para que então nós possamos entrar no aspecto criminal. Queria dar as boas-vindas aí para a galera do Brasil. Já somos aí 260 pessoas ao vivo. Eu vou pedir uma gentileza. Se os amigos puderem convidar, vocês têm uma ferramenta aí. Você tem como convidar o seu amigo, porque nós vamos explodir a audiência do Instagram hoje. Então convidem os amigos. Vamos crescer esta audiência, galera. Queria agradecer a turma do professor Habib, né, que veio por intermédio aí do seu Instagram, né, dizer que é uma grande alegria. E vamos lá, eu conversando com o professor Habib, resolvi já fazer a live dividida em dois. Então ele já vai entrar aqui de cara, ele já vai entrar ao vivo comigo aqui, né? E nós vamos já começar, tá? Então agradeço a presença da Ana, mas vocês não estão convidando os amigos, gente. Tem que convidar os amigos aí, convidem os amigos aí, a Gleice, Boa Vista está presente, o Gustavo Terra, Combo Monstro, Habib mais Lenza, melhor professor, obrigado, Erlon Regis, a galera do Acre está presente, o Rubens veio também, Josivan Carlos, fala meu amigo, como é que tá a terra aí? Manda, muito legal, Catarina, olha lá, olha o professor Habib aqui, chegou, tá na área, deixa eu tentar, Habib, segura aí, eu vou te puxar aqui, você tem que aceitar, o professor Habib tem que aceitar, para já entrar ao vivo aqui, são 280 pessoas que estão ao vivo, 285 está subindo aqui. Eu estou aguardando o professor Habib dar ok, 290 pessoas, vai explodir a audiência. Quando o professor Habib entrar aqui, explode a audiência. Você tem que aceitar, estou aguardando, vamos ver o que está acontecendo. Olha lá, ô garoto, entrou um homem aí. Salve, salve pessoal, boa noite a todos. Pedro Lenza, meu amigo, que honra fazer uma live com você. Para mim é uma alegria imensa estar com você aqui nesse tema super relevante, que toca tanto o penal quanto o constitucional. Então acho que a gente conseguiu reunir numa live as duas frentes. Claro que você no topo com o constitucional e um pouco mais embaixo com o penal, mas é um tema que vai tocar as duas matérias e outras também, como processo penal, execução penal. Então é muito legal, parabéns pela ideia e vamos em frente. Toca o barco que eu estou aqui com o penal. Eu estou vendo aqui, a galera tá bombando, o professor Aurélio Lobão chegou aí, lá de Teresina, um monte de professor junto, já são mais de 400 pessoas ao vivo. Significa que eu tô aqui, para quem é da sua turma que não me conhecia antes, o professor Pedro Lenza, eu estou aqui fazendo meu pós-doutorado nos Estados Unidos, o professor Habib está no Rio de Janeiro, é isso? Isso, estou aqui. Está no Rio de Janeiro, a galera pelo Brasil inteiro estão marcando para mim aqui 440 pessoas ao vivo, isso é alucinante, meu amigo. Eu disse que a tecnologia vai revolucionar
o mundo, porque a gente consegue chegar nos alunos aonde estivermos. Eu vou pedir licença. Ficou um silêncio agora? Vou pedir Voltei. Tô aqui. licença para os Tô aqui, alunos. voltei. Ótimo, para que eu possa, então, eu vou desabilitar os comentários e aí, ao final, eu vou abrir para todo mundo, só para não dar problema. Tá? Qualquer coisa que vocês perceberem de errado, vocês berrem, não sei, se eu vou desabilitar, não vai dar. Mas eu espero que dê tudo certo. Deus nos ilumine aqui, meu amigo. Então, eu vou desabilitar agora. O áudio diz que está ruim. É isso? 2 monstros dentro. Como é que tá o áudio aí, galera? Vocês estão me ouvindo bem? Só queria entender. Tá bom o áudio? Dá um ok aí? Tá me ouvindo bem, Habib? Para mim tá bom. Tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo perfeito. Áudio. Para mim tá ótimo. Para mim tá Galera do ótimo. Brasil, Rio de Janeiro tá presente. Como é que tá o áudio aí? Tá, me dá ok se tá tudo bem aqui. Som, Lenza, mas tá sem som? Eu tô sem som ou não? Eu estou sem som, Habib? Eu tô me ouvindo? Não, tô ouvindo perfeitamente. Beleza, então vamos lá. Então vou desabilitar aqui. Peraí. Turn off. Desabilitei os comentários. Então vamos lá. 500 pessoas ao vivo, Habib. Explodiu a audiência. 500 pessoas ao vivo. É alucinante, meu amigo. E Então, saudar também os professores que estão nos assistindo, né? Vários professores estão online nos assistindo, Manu Giordani, todo mundo que está aí cara, na que nossa loucura. live. Um abraço para todos os professores. A gente sabe que é difícil estar aqui para todo mundo, mas obrigado pela presença de todos os professores que estão nos assistindo. Com certeza, muito legal. Eu vou fazer o seguinte, Habib. Eu vou começar falando. Eu estou com o cronômetro aqui, já foram 5 minutos de live, ela derruba em 1 hora. A gente programou mais ou menos em até quando der 30 minutos, eu estou falando ainda. E aí você entra. E eu vou trazer alguns aspectos do processo do direito constitucional. Eu estou aqui com a lei 8.072 de 90 aberta. Eu não entendo nada de penal, então o Habib, se quiser depois falar alguma coisa do contexto da edição dessa lei, que eu acho talvez interessante, quando você iniciar pode falar alguma questão, mas é de fato uma lei que vem atender, pelo pouco que eu me lembro, aí, o clamor da sociedade e vem tornar mais dura as questões envolvendo os crimes hediondos. Tanto é que, na sua redação original, o artigo 2º da Lei 8.072 de 90 dizia que o cumprimento da pena, e aí não importava aí, o tempo de condenação, seria cumprido integralmente no regime fechado. Isso significa que o cumprimento da pena seria cumprido integralmente dentro do cárcere. Não importava, e portanto o Código Penal, que tem uma regra específica, o professor Rabi pode falar um pouco mais sobre ela, ele não se aplicava, porque se tinha aqui, me parece que essa seria a solução, uma lei especial que prevaleceria sobre a regra geral. E, portanto, o cumprimento da pena no regime integralmente fechado. Isto foi uma resposta que o parlamento procurou dar para a sociedade. Muito bem. Os advogados desses réus condenados certamente questionavam a constitucionalidade desta lei. E, durante anos, apesar de existir diversos questionamentos, o Supremo mantinha firme e aplicava a literalidade do dispositivo da lei. Num belo momento, num caso concreto, chamado caso do Zé, caso específico, no habeas corpus 82959, caso específico, portanto, o Supremo, na relatoria do ministro Marco Aurélio, eu tenho a data aqui, dia 23 de fevereiro de 2006. Portanto, se a lei é a Lei 8.070 de 90 e a decisão é de 2006, isso significa que depois de muitos anos é que a Corte vem e reconhece, de modo incidental, no habeas corpus, que a lei de crimes hediondos, quando fixava o regime integralmente fechado, neste ponto, ela violava o princípio da individualização da pena. O professor Rabi, se quiser falar um pouquinho mais sobre esse aspecto, eu agradeço também, que eu sempre tenho uma certa dificuldade sobre o aspecto da individualização da pena. E, portanto, de modo incidental, declarava inconstitucional a lei e admitia a progressão. Veja, como na época não havia uma lei específica, se aplicou, por analogia, a LEP, que fixa o
percentual de 1/6 para a progressão da pena. Então, esse foi o impedimento. Não tem lei para tratar de crimes hediondos, aplica a LEC. E, portanto, cumprido 1/6, pode progredir. E essa decisão se deu, portanto, no modelo clássico de controle difuso. O que é o controle difuso? Controle difuso, ou no controle difuso, a declaração de inconstitucionalidade, ela se dá de modo incidental ou incidente tanto. É uma questão prejudicial, não é o pedido. É uma causa de pedir. E a partir do reconhecimento da inconstitucionalidade, se julga o pedido do habeas corpus, que é poder progredir. Portanto, naquele momento, e eu estou aqui me referindo em 2006, muito antes do novo Código de Processo Civil, o Supremo aplicava com tranquilidade a literalidade do artigo 52, inciso 10 da Constituição, que diz assim, 52.10, diz ser competência do Senado, portanto, numa casa do Parlamento, de modo discricionário, por resolução, suspender a execução de uma lei que entenda inconstitucional, né? A partir de uma decisão definitiva do Supremo. Então, é um ato discricionário que o Senado poderia suspender a execução da pena, aliás, da lei, e com isso dar efeitos erga omnes àquela decisão. Então, portanto, mesmo que decidido no caso concreto que uma lei é inconstitucional, os efeitos eram interpartes, e para que se desse efeitos erga omnes, era necessária uma resolução do Senado Federal, que tinha discricionariedade, e que não editou. Até hoje, o uso dessa resolução foi muito tímido por parte do Parlamento. Muito bem. A partir do precedente concreto, vou pedir desculpas aqui, aqui está muito seco, vou tomando água. Os condenados do Brasil começaram a discutir se este precedente do Zé, do habeas corpus 82.959, estaria vinculando os juízes das execuções. E o entendimento majoritário era no sentido de que não, de que se tratava de controle difuso, portanto, de uma questão decidida incidentalmente, que dependia de uma resolução do Senado que não existia. Portanto, os juízes do Brasil tinham discricionariedade. Num caso específico, isso estou me referindo aqui à reclamação 4335 do Acre, esse é um precedente importante na evolução, eu vou repetir, reclamação 4335 do Acre, neste caso específico, o Supremo começou a discutir se, de fato, o TJ do Acre poderia negar a progressão. E num embate técnico bastante interessante, 2 ministros se posicionaram no sentido de que a decisão do Zé vincularia o TJ do Acre, e 2 ministros entenderam que não. Quem eram esses ministros? De um lado, você tinha ministro Gilmar Mendes e Eros Grau, que entendiam que não. Entendiam que sim, a decisão do Zé vinculava. Gilmar e Eros, reclamação 4335 do Acre, entendiam que o 52, inciso 10 da Constituição, sofreu um processo de mutação constitucional. Uma mudança no sentido interpretativo, no sentido de que o Senado não mais atuaria no suspender da lei. A suspensão da lei já teria feito os erga omnes a partir da decisão judicial. E que o Senado seria um mero menino de recado, só para dar publicidade. 2 votos. 2 outros votos, por outro lado, Sepúlveda, Pertence e Joaquim Barbosa, diziam que não dá para o Supremo rasgar a Constituição e dizer que o 52.10 não se aplica mais. O Supremo não pode legislar e, portanto, tem que aplicar a literalidade. Se não gosta, que se reforme a Constituição por emenda. Mas não dá para rasgar a literalidade do 52.10. E, portanto, dizia, não dá para dizer que a decisão do Zé vinculou o TJ do Acre. Mas, disseram eles, nós concordamos com a tese de que a lei de crimes hediondos é inconstitucional. Mas, tecnicamente, processualmente falando, eu não tenho como conhecer da reclamação do Zé, ou a partir do precedente do Zé, em relação ao TJ do Acre. Então, o que eles fizeram?
todos entendiam que a matéria de fundo era tranquila, porque violava, sim, a individualização da pena. Então, o que Sepúlveda e Joaquim fizeram? Concederam um habeas corpus de ofício. Não conheceram da reclamação e concederam o habeas corpus de ofício, porque a matéria de fundo, todo mundo tinha concordância. Olha que interessante. E aí a matéria levou praticamente 8 anos para ser julgada, e nesse caminho da propositura da reclamação até o julgamento final, foi editada a súmula vinculante número 26. Anotem aí, pessoal, súmula vinculante número 26. Que dizia, estou com ela na tela aqui, ou diz, para efeito de progressão, no cumprimento de pena, por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a LEP. Né? E, portanto, a partir desse entendimento, se entendeu que tinha que se aplicar 1/6 da pena. E que, portanto, o precedente firmado tinha uma matéria de fundo que todos concordavam. E aí, então, como essa súmula já vigorava no momento do julgamento, os ministros, outros tantos, resolveram decidir. E ao decidir, você tem, capitaneado pelo voto do ministro Theory, 4 ministros dizendo que estariam vinculados à súmula vinculante. Olha que curioso. A súmula foi editada posteriormente. O ministro Marco Aurélio dizia: isso é futurologia. Como é que vocês agora vão dizer que estão vinculados a alguma coisa que veio no meio do caminho? E aí mandavam aplicar por analogia o 462 do CPC, do Código de Processo Civil Revogado, dizendo que era uma superveniência de uma questão nova. E aí foram 4 nesse sentido, conhecendo da reclamação. Então, veja, você tem 2 que conheciam da reclamação, Gilmar e Eros, pelo fundamento da mutação. 4 que conheciam da reclamação, Theory, Barroso, Rosa Weber, Celso de Mello, com base no fundamento da súmula vinculante. Então, você tem 2 e 4. São 6. Conheceram da reclamação. E 4 não conheceram. Sepúlveda, Joaquim, Lewandowski e Marco Aurélio, sob o fundamento de que não havia mutação do 5210 e que os 4 concediam habeas corpus de ofício. Então, veja que importante. Muito embora, por 6 votos a 4, 2 e 4, 6 e 4, 6 a 4, conheceram da reclamação, tem que ficar claro que, apesar de 6 terem conhecido da reclamação, o fundamento para esses 6 não era o mesmo. 2 entendiam que houve mutação e 4 entendiam que não tinha mutação. Mas havia uma súmula vinculante, por isso que julgavam naquele sentido. Então, eu tenho que deixar claro que, neste momento do julgamento, e esse é o aspecto constitucional do tema, 8 ministros do Supremo não admitiam a mutação constitucional do 5210. 8 ministros do Supremo, muito embora conhecida e julgada a reclamação, entendiam que, para se dar efeitos erga omnes à decisão, eu precisaria de uma resolução do Senado. E esse aspecto se mostrou muito importante sobre o aspecto constitucional do controle de constitucionalidade. O aspecto penal, depois, acho que o professor Habib pode desenvolver um pouco mais. A gente sabe do advento da Lei 11.464 de 2007, que estabeleceu 2/5 e 3/5, e a recente lei que estabeleceu uma progressão especial de 1/8, né, Habib? Então, eu acho que eu vou deixar para você, para eu não entrar muito, talvez você possa explicar, inclusive trazer alguma questão da súmula 471 do STJ, talvez possa ser interessante nessa sua análise mais criminal. Eu fico mais concentrado aqui no aspecto constitucional, porque eu acho que vale a pena a gente trazer um aspecto importante que envolve a solução de hoje. O que fazer hoje? Porque, só já lançando o assunto que o professor Habib vai desenvolver um pouco mais, o entendimento de hoje é no sentido, ou está previsto pela reforma da Lei 8.072, que o cumprimento de pena não será mais integralmente no regime fechado, mas será inicialmente no regime fechado. E aí vem a questão.
Está correto isso ou não? O professor Rabin pode desenvolver um pouco mais sobre o aspecto penal, mas a gente sabe que tem precedentes, né, Rabin? Que no tocante ao inicialmente, também estão dizendo que isso viola o princípio da individualização da pena. E são casos isolados. Então vem a pergunta, e aí eu quero, sem entrar muito no aspecto criminal, fechar sobre o aspecto constitucional. Será que esses precedentes que discutem o inicialmente estão vinculando os juízes do Brasil? Será que o 52, inciso 10 da Constituição, sofreu mutação ou não? Será que eu preciso, a partir de uma decisão isolada em habeas corpus, de uma súmula vinculante para que o resto dos juízes do Brasil respeitem esse precedente? Muito embora a gente saiba que, e aqui é uma preocupação minha no meu pós-doutorado nos Estados Unidos, o estudo dos precedentes, e que o novo Código de Processo Civil foi bastante enfático, mas será que este precedente vincula os juízes do Brasil? O que eu quero concluir é que no julgamento, isso tudo para quem está com o meu livro, eu falo bastante no capítulo 6. Porque esse negócio de post-it é uma loucura, né, Rabib? A gente faz o livro, mas continua lendo. Mas eu trato lá no capítulo 6, para quem está acompanhando na página 314. Lendo e mudando, né? O tempo todo. Toda hora, não tem fim, cara. Uma loucura. São 20 anos fazendo isso aqui. Mas eu trago um quadrinho aqui interessante, né? Para quem tem um livro, tem até na plataforma, tem um vídeo meu explicando. Mas eu trago um quadrinho aqui dizendo que no dia 29 de novembro de 2017, e para quem está com o livro, vale a pena ler o capítulo 7, que eu discuto a questão do amianto. O Supremo julgou o amianto, a questão do amianto. Eu vou pedir para aqueles meus amigos que puderem anotar as ADIs 3406, 3470. 3406, 3470. Eu estou de olho aqui com o nosso cronômetro, porque não posso passar meu tempo aqui. Estamos com 20 minutos, Rabin. Vamos lá. 21. Vamos lá. Estamos firme aqui. Julgou as ADIs 3406, 3470. E eu queria agradecer essa audiência que é extraordinária. Com 500 pessoas aí. Obrigado, Brasil. Vamos em frente. É uma loucura isso aqui. E aí, Rabib, julgou a ADI 3406, 3470 e por 7-2, o Supremo, no finalzinho do julgamento, e quando eu fui escrever sobre isso, como não tem o acórdão publicado, não tinha o acórdão publicado, eu passei a escutar toda a sessão de julgamento para entender como funciona, ou como foi. Se me permitir um parênteses, eu tenho participado de algumas aulas aqui no pós-doutorado, e a matéria de direito constitucional, basicamente aqui nos Estados Unidos, Habib, é estudar precedente. Até porque o precedente tem força normativa dentro de um certo contexto aqui. E o que é interessante, e às vezes até meio chato nas aulas, é que o professor fica questionando o aluno como cada ministro julgou, o juiz julgou na Suprema Corte, para destacar o fundamento da decisão de cada um. Porque isso faz uma questão, ou traz uma questão extremamente relevante para ele extrair da decisão qual é o aspecto normativo dela. O que a gente não tem essa cultura. Mas eu tive a preocupação nesse precedente de destacar o fundamento de cada um. Cada um qual foi o fundamento. E 7 ministros entenderam que houve mutação do 5210, uma questão isolada do amianto, que discutia uma ADI do amianto, mas resolveram pronunciar naquele momento e admitir de modo explícito, e portanto eu tenho orientado isso para quem presta concurso público, que é essa nova linha, que o 5210 sofreu mutação. Tenho sustentado isso. A galera que está com o livro, vale a pena ler esse ponto. E hoje, o entendimento é que a decisão, mesmo em controle difuso, produz efeitos erga omnes. Isso foi o que o Supremo decidiu. Só que no livro, eu tomo um cuidado e tento não simplesmente dizer um caso isolado já vai vincular. A partir, certamente, dessa experiência que eu estou tendo aqui nos Estados Unidos, eu entendo, tenho sustentado que para que no controle difuso, que é o caso do HC do inicialmente, vincule o resto do Brasil, a Suprema Corte tem que pronunciar formalmente sobre a questão incidental e ter, no mínimo, 6 ministros admitindo aquela tese. Por que eu estou dizendo 6? Porque 6 é o quórum de declaração de inconstitucionalidade.
do 97. Então não basta dizer declarou incidental e vinculou o Brasil. Não. Declarou incidental e no dispositivo da decisão explicitou a questão e tiveram 6 ministros reconhecendo aquilo. E se deixou claro na emenda do acordo. Porque senão eu vou dizer que qualquer decisão individual está vinculando o resto do Brasil. Então, de fato, sofreu mutação. Mas, para este efeito de vinculação, a minha perspectiva, o Supremo tem que amadurecer isso, é no sentido de que tem que haver um formal pronunciamento do juiz nesse sentido. E por isso é que eu entendo que o julgamento do habeas corpus envolvendo aquelas questões, a questão lá do, inicialmente, eu estou com ele aqui em mãos, o livro, até na página 1252, habeas corpus, um dos precedentes é o 111.840, eu tenho pensado que o inicialmente ali declarado inconstitucional não está vinculando o resto do Brasil porque não houve formal pronunciamento. E até porque, quando se decidiu isso aqui, que foi em 2012, não havia esse entendimento novo de 2017 sobre a mutação do 5210. E de lá para cá eu não tenho conhecimento de decisão muito mais recente ampliando isso. Então, Habib, eu queria, chegando em 25 minutos aqui da minha conversa, dizer, você está aí ainda, pelo amor de Deus, fica aí, meu amigo. Dá até medo dessa tecnologia. Dizer que eu tenho sustentado, sim, agora, a partir de outubro, de dezembro, de novembro de 2017, que tem mutação constitucional do 5210, mas que tem que haver um formal pronunciamento. E, nesse sentido, o precedente do inicialmente ainda não está vinculando os juízes do Brasil. Com isso, meus amigos, eu acho que eu trago nesses 25 minutos alguma perspectiva do direito constitucional, mas certamente eu sei que a gente teria que fazer talvez uma live inteira só sobre esse aspecto do controle de constitucionalidade. Eu me comprometo a fazer isso no futuro, mas quero ouvir o professor Habib, e é uma grande alegria tê-lo aqui, professor Habib, uma grande honra tê-lo aqui para trazer os aspectos penais desse grande tema, especialmente a nova lei de 2018. Então, muito obrigado por você ter aceito esse meu convite aí de dialogarmos nesta live. Então, eu te dou aí 20 e poucos minutos, 20 minutos, não, 25 minutos. 20 a 25, se você precisar disso tudo. E ao final eu concluo e dou um tchau para a galera. Habib, sua vez. Muito obrigado, amigo. Obrigado, galera do Brasil. Valeu, Pedrão. Ótimo, ótimo, ótima live, ótima explanação. Certamente eu aprendi mais 20% de direito constitucional, que é um tema que eu não estudo com profundidade, mas toda live que eu assisto sua, eu estou sempre presente, eu aprendo 10, 15, 20% a mais. Então, sempre agrega e acrescenta muito. De fato, você falou, Pedro, realmente que houve aí uma mutação constitucional, a evolução do tema no tempo, e vamos entender a questão do regime integralmente fechado, inicialmente fechado, desde o início até hoje. Vamos lá. O caso que você citou foi o HC 82959. Em 1990, quando teve a Lei de Crimes Hediondos, o seu advento, o regime era integralmente fechado. Qual foi o grande problema disso? Que gerou toda essa discussão no Supremo Tribunal Federal. E para todo mundo ter uma ideia, esse HC 82959 tem 118 laudas, né? Enfim, é uma coisa enorme, gerou muita discussão. A Constituição diz que a pena deve ser individualizada, como o Pedro falou muito bem, Pedro Lenza, princípio da individualização da pena. Então, por exemplo, imaginem vocês, todo mundo, Gabriel e Pedro praticam um crime. Provavelmente, as penas serão diferentes, porque eu posso ser reincidente, o Pedro primário, né? Eu posso ter um comportamento social duvidoso e ele um comportamento social exemplar. Então, se formos buscar, eu posso confessar ele não, tem uma atenuante que ele não tem. Então, se formos buscar a individualização da pena, primeira fase, segunda fase, terceira fase, provavelmente teremos penas diferentes. E isso é um princípio constitucional. A Constituição manda individualizar. Aí vem a lei e faz o quê? Estabelece o mesmo regime para todo mundo. Ou seja, todos os condenados cumprirão pena em regime integralmente fechado. E aí está a incompatibilidade com o princípio constitucional da individualização da pena.
A inconstitucionalidade, Pedro, não estava em ser o fechado ou aberto ou semi-aberto. Estava, sim, em ser o mesmo regime para todo mundo. A Constituição manda individualizar e a lei generaliza. Então há uma incompatibilidade. Por isso que o Supremo Tribunal Federal, por 6-5, votação muito apertada no HC 82959, disse que o regime integralmente fechado violava lá o princípio constitucional da individualização da pena. De fato, foi uma decisão com eficácia interparte. O que é curioso é que nesse HC o ministro Gilmar Mendes ele queria porque queria dar eficácia erga omnes, mas não conseguiu. Muito bem alertado pelos ministros Celso de Mello e Ellen Grace, na época compunha a Corte Constitucional. Ela falou, ministro Gilmar, o controle aqui é difuso, não tem como dar eficácia erga omnes. E aí, nesse aspecto, o Gilmar ficou vencido. Muito bem, então, o regime integralmente fechado é inconstitucional. Decisão eficácia interparte não vincula os demais órgãos do Poder Judiciário e, para falar português claro, Pedro, o que fazer com esse sujeito? Que agora o Supremo disse, o regime é inconstitucional, ele pode progredir. Olhando lá no processo civil para os elementos da ação, a causa de pedir é a inconstitucionalidade. O pedido é a progressão em si mesma. Então diz o Supremo, esse regime aqui é inconstitucional, conceda a progressão. Vai progredir com o quê? Não é? Ora, a única coisa que tinha na época era a LEP, artigo 112. Vamos usar a lei que nós já temos. Não dá também para legislar agora. Né? Então, se o regime integralmente fechado é inconstitucional, caramba, vamos usar o regime que nós temos na LEP, o prazo, que é 1/6. E aí, para esse sujeito do HC, o paciente do HC 82959, qual foi o regime aplicado? 1/6 que já existia na LEP. O que é curioso é que, muito embora, como o Pedro muito bem alertou, a eficácia tenha sido interparte, alguns juízos da execução e o próprio STJ, em alguns julgados, também concederam a progressão, dizendo que, olha, realmente o Supremo Tribunal Federal, no HC 82959, e o STJ dizendo, disse que o regime é integralmente fechado é inconstitucional. Não teve eficácia erga omnes, mas, para ser coerente com o Supremo, eu vou aqui em alguns casos, conceder a progressão. E aí, algumas pessoas começaram a ter a progressão concedida. Com qual prazo? O único que existia na época, 1/6 do artigo 112 da LEP. Muito bem. Até que, em 2007, no dia 28 de março de 2007, tivemos o advento da Lei 11.464. Essa lei, ela veio a positivar a jurisprudência do Supremo e disse, não, peraí, agora o regime é inicialmente fechado. E aí, a grande diferença que a gente estuda em Teoria Geral do Direito, né? Eu tinha uma decisão do Supremo Tribunal Federal e agora virou uma lei, ou seja, agora eu tenho força vinculante, eu tenho coercibilidade, eu tenho generalidade, tenho abstração, agora é uma lei, né? E aí, uma vez que a lei diga, agora o regime é inicialmente fechado, opa, vale para todo mundo. Ou seja, o agente agora ele vai começar o regime de pena no fechado. Depois pode progredir, mas começa no fechado. Curioso, Pedro, quando essa lei saiu em 2007, lá se vão 12 anos, eu lembro bem, eu comecei a falar assim, essa lei também é inconstitucional. O regime inicialmente fechado também é inconstitucional. E aí o pessoal discordou, criticou, falou que era muito cri-cri, você tá, enfim. E aí falei, por que é inconstitucional? O integralmente fechado era inconstitucional por quê? Porque fixava o mesmo para todo mundo, genericamente. Agora, é inicialmente fechado, continua sendo o mesmo para todo mundo, genericamente. Ou seja, qual regime o juiz fixaria na sentença? O inicialmente fechado, ou seja, continua sem poder individualizar. O regime integralmente fechado lá atrás e agora o inicialmente fechado, ambos engessam o juiz. O juiz não pode individualizar a pena e, por exemplo, aplicar o regime semiaberto ou até o aberto. Não, ele tem que aplicar o fechado. Inicial, mas é fechado para todo mundo. E aí, para minha alegria, algum tempo depois, vem o Supremo Tribunal Federal
Naquele HC que você citou, do ministro Dias Toffoli como relator, o 111.840 disse: o regime inicialmente fechado da lei de 2007 também é inconstitucional. E o STJ foi na mesma linha. Por exemplo, veio no informativo 540 do STJ, ao julgar o RESP 1299787. Tá? Enfim, a questão da tortura, tá? Mas o que importa é que o Supremo Tribunal Federal disse: o atual regime agora, 2007, o novo, inicialmente fechado, também é inconstitucional. E aí, Pedro, a história se repetiu. Foi uma decisão preferida em ordem de habeas corpus. A inconstitucionalidade foi a causa de pedir, a declaração foi no método difuso com eficácia inter partes. Então, quer dizer, a história se repetiu. E qual foi a consequência disso? Então, caramba, tudo bem, começa no fechado, quer dizer que agora pode progredir. Mas, como costumo dizer, a mão que balança o berço é a mesma que castiga. Em 2007, disse o legislador: agora o regime é inicialmente fechado. É dizer, pode haver progressão, porém, vai cumprir mais tempo na cadeia. E aí trouxe novos prazos: 2/5 ou 3/5, ou seja, para crimes hediondos equiparados, se o agente for primário, cumpre 2/5 para progredir. Começa no fechado e cumpre 2/5. Se ele for reincidente, começa no fechado e cumpre 3/5. E aí passamos a ter 3 prazos de progressão na lei brasileira. 1/6 que sempre existiu na LEP, e agora, em 2007 em diante, 2/5 e 3/5. Ora, como é que eu vou trabalhar nesse conflito de leis no tempo, no direito penal? Como é que eu vou trabalhar com 3 prazos agora? Porque não tem mistério. Se o crime não for hediondo, aplico a LEP, 1/6. Se o crime for hediondo, aplico lá a lei de crimes hediondos, 2/5, ser primário, 3/5 ser reincidente. Mas se o crime for hediondo e o agente praticou o crime antes do advento da lei de 2007. Por quê? Artigo 4º do Código Penal, teoria da atividade. Para fins de aplicação da lei penal, o que prevalece? Prevalece o momento da prática do crime. Então, o sujeito praticou o crime antes da lei de 2007, crime hediondo, mas adquire o direito de progredir de regime depois do advento da lei. Então, quer dizer, qual que prevalece? Nesse conflito, por evidência, todo mundo sabe que a lei penal mais severa não retroage. Então, se eu tenho uma nova lei de 2007 com prazos maiores para a progressão, não vai retroagir. Conclusão: quem praticou um crime hediondo equiparado antes da lei de 2007, progride sim. Com qual prazo? 1/6 da LEP. Em outras palavras, os novos prazos mais severos trazidos pela lei de 2007, ou seja, 2/5 ou 3/5, não se aplicam a quem praticou o crime hediondo equiparado antes do advento da lei que os implementou. Perfeito. E aí, em 2007 ainda, Pedro, logo depois que a lei teve seu advento, o STJ, no informativo 333, foi o primeiro caso em que o STJ aplicou a irretroatividade dessa lei, mais severa. Até que, de tanto que disse isso, editou a súmula 471. Então, a súmula 471 falou o seguinte: ora, não precisava de súmula, basta aplicar o princípio constitucional, segundo o qual a lei penal mais severa não retroage. A súmula diz, em outras palavras, ora, quem praticou o crime hediondo equiparado antes da lei de 2007, a lei 11.464, vai progredir com o prazo de 1/6 da LEP. Ou seja, a súmula fala, em outras palavras, eu, STJ, estou dando à nova lei irretroatividade. Se me permite, E aí, se me permite, claro, só o fundamento constitucional, você falou bem, artigo 5º, inciso 40. Você falou, já a lei penal não retroagirá, salvo para salvo beneficiar o para réu. beneficiar o réu. XL, 5º XL. Está anotado aí. XL. E Boa. retroatividade da lei penal impégios, é isso que fala, né? Exatamente. Maravilha. Exatamente. Os alunos não sabem, Pedro, mas eles não sabem que até a gente se confunde com os romanos, né? A gente se confunde também com os romanos. XL. Eles não sabem disso, mas a gente se confunde. É o XL, 40. LI, é o 40. E aí, qual foi a grande questão? Estamos, nesse momento, com 3 prazos de progressão de regime. Em 2018,
tivemos o advento da Lei 13.769. Essa lei trouxe um quarto prazo, vamos dizer assim, mas com uma situação muito específica. Para quem? Artigo 112 da LEP, parágrafo 3º. Tá? Tá me ouvindo bem, Pedro? Tá bom o áudio? Tá perfeito. Vamos Tô continuar. falando baixo, que minha filha tá dormindo no quarto, então se eu falar, eu posso acordá-la aí. Aí a Se casa acordar, cai. já viu, né? A casa cai, exatamente. De acordar, a casa cai. A casa Então, eu tô falando baixinho, mas dá para ouvir. cai. 112, parágrafo 3º. Fala assim, ó. No caso de mulher gestante, ou que for mãe responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para a progressão de regime são cumulativamente. Vamos lá, vamos ao que interessa. 1/8 da pena no artigo anterior. E outros mais. Não cometeu crime contra seu filho dependente, o crime não teve violência ou grave ameaça à pessoa, ser primário e ter bom comportamento carcerário, não integrar uma organização criminosa, ou seja, para a mulher que for primária, não integrar o maior crime, não praticar o crime contra o seu filho, o crime não tiver violência ou grave ameaça, né? O que é difícil, sendo crime hediondo, não ter violência ou grave ameaça. Mas existe, por exemplo, aqui parado, tráfico de drogas. Ela vai cumprir 1/8 da pena no regime anterior. Então agora temos um quarto prazo. Vamos lá. 1/6 da LEP, LEP. 2/5 da Lei de Crimes Hediondos, se primário, 3/5 também da Lei de Crimes Hediondos, se for reincidente, e agora 1/8 com alguns outros mais requisitos. Ficou Habib, uma grande confusão. eu tô chamando isso na nova edição do livro de progressão especial. Não sei se você deu algum nome para isso. Eu chamei lá Não, de uma inclusive, progressão especial por conta da não, situação tá certo. particular É da uma mulher. progressão especial, porque é uma situação específica da mulher. É, A mulher gestante, um ou que for oitavo, né? mãe ou responsável por criança, pessoa com Porque é deficiência, só nessa inclusive. situação especial específica, né? Exatamente. Aliás, Pedro, todo esse histórico do regime integralmente fechado, eu falo em mais de 2 páginas no meu livro também, o Leis Penais Especiais. E já trato Esse também livro é muito bom, hein? nessa edição, está com 1.200 páginas. Claro que nunca vai chegar a ser um Pedro Lenza de 3.000 páginas, mas Não, está não. crescendo. E aí, já comento nessa edição também essa progressão especial, como você chamou. Qual é a grande questão? Agora a casa está toda bagunçada. Eu tenho 4 prazos e 3 leis. Como é que eu vou arrumar a casa agora? Assim, a questão vai ser resolvida, não há outro jeito, no conflito de leis, no tempo e na especialidade. É uma progressão especial, é para a mulher que é gestante, que é mãe de criança, responsável por criança, pessoa com deficiência. Muito bem. O legislador, ele quis dar uma, uma ênfase maior a essa, vou adotar a tua nomenclatura, Pedro, progressão especial. Progressão especial. Então, o que eu vislumbro, que inclusive já serão as próximas questões de prova, não tenho dúvida disso. Lei nova, entendimento novo, mudança de lei é o que vai cair. Me parece que, em qualquer hipótese, a mulher que se enquadrar naquelas hipóteses do 112, parágrafo 3º da LEP, ou seja, a mulher que for gestante, ou a que for mãe responsável por criança ou pessoa com deficiência, ela tem essa prevalência em qualquer hipótese. Ela vai cumprir 1/8 da pena, se presente os demais requisitos, em qualquer hipótese. Ou seja, sendo crime hediondo ou não sendo crime hediondo. Ou seja, como esse novo prazo veio na LEP, a LEP é uma lei genérica, então o entendimento aqui é de aplicação genérica desse dispositivo. Se viesse na lei de crimes hediondos, tudo bem, mas não, veio na LEP, lei geral, tá? Então qual é a grande questão aqui? A grande questão é a seguinte, deixa eu abrir aqui a lei de crimes hediondos, que eu vou ter que chegar até ela. A lei de crimes hediondos fala assim, também com a redação dada por essa lei de 2018. Artigo 2º, parágrafo 2º. Vejam, o mesmo artigo que trouxe aqueles prazos 2/5 e 3/5. Eu sempre falo aos meus alunos, Pedro, é o seguinte, quando a gente for abordar uma lei, foi bom você ter feito isso agora, ninguém percebeu, mas eu percebi, quando a gente for abordar uma lei, o aluno tem que abrir a lei para acompanhar, concorda? Então, todo mundo que está assistindo,
não perceberam. Mas quando eu falei da lei de crimes hediondos, o Pedro foi lá abrir ali, não foi, Pedro? Tá aberto aqui, ó. Você foi, você foi, você foi acompanhar com a lei. Então, olha aí, o grande exemplo, né? Então, vamos lá. Fala assim, ó, artigo 2º, parágrafo 2º. A progressão de regime, no caso de condenados por crimes previstos neste artigo, hediondos ou equiparados, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 de pena, se primário, e 3/5 se reincidente. Aí vem agora a parte acrescentada pela Lei 2018. Observado o disposto no artigo 112, parágrafo 3º e parágrafo 4º da LEP. Então, a própria Lei de Crimes Hediondos manda observar a LEP. O que é observando-se a LEP? Ó, não é para ficar olhando, observando a lei, não é isso. Quando se fala observando, é aplicando-se o que está na LEP. Ou seja, mesmo sendo um crime hediondo, deve-se aplicar para a mulher que está na situação dessa progressão especial os prazos lá da LEP, ou seja, 1/8 com os demais requisitos. Então, Pedro, a conclusão minha é essa, tá? Em qualquer hipótese, sendo crime hediondo ou não hediondo, a progressão especial da mulher gestante, ou responsável por criança ou pessoa com deficiência, vai prevalecer em qualquer hipótese, tá? Prevalece sobre 1/6 da LEP e prevalece sobre o 2/5 ou 3/5 da lei de crimes hediondos. Então, esse é o panorama geral, e aí, fechando esse conflito de leis e resolvendo essa pendência, essa bagunça que o legislador fez no direito penal brasileiro. Se me permitir, Habib, eu, quando fui escrever sobre isso no livro, eu até faço uma brincadeira com os alunos, dizendo que, no fundo, nós temos uma questão não mais de direito. Porque a questão de direito é simples. Novatio legis impégios não retroage. Jus? Exato. Não retroage. A pior não retroage. Então, no fundo, eu tenho que saber se a nova lei é melhor ou pior. E virou uma discussão matemática, porque eu tenho que saber se 1/6 é maior que 2/5, Exatamente. se é maior que Ou 3/5 1/8. e se é maior que 1/8. E aí, aqui no livro, eu fiz até um gráficozinho. Não sei se você lembra das aulas de matemática, porque eu adorava matemática no colégio. No Claro que não fundo, lembro. é uma questão de mínimo múltiplo comum e descobrir qual fração é maior ou menor. Então, só para deixar claro, 1/8 é menor que 1/6, que é menor que 2/5, que é menor que 3/5. Portanto, 1/8 é o Mais menor de benéfico. todos. É o mais benéfico de todos. E por isso que a novatio legis de 3/5 e 2/5 não retroagiu para 1/6, porque 1/6 é menos tempo, é menos encarceramento. Então, no fundo, é uma Exatamente. questão matemática, acima de tudo. Lembrando Exatamente. que 1/8 é o melhor de todos, né? Quer dizer, tocou no ponto fraco nosso, né? Que é a matemática. Então, eu tive muita dificuldade. Mas deixa eu entender o que é impede e o que é Não, impede. mas Ficar no isso é cárcere fácil de mais tempo ou resolver. não, né? Não, mas essa questão matemática é fácil de resolver. É só pegar o teu livro e ir naquela página que você colocou o quadrinho. Tá resolvido, acabou. Olha, mas muito legal. Nós temos ainda, acho que, uns 12 minutos, Habib. Não sei se você ia falar alguma coisa ou se eu posso provocar Não, alguma. eu fechei minha fala Posso arrumando a provocar alguma bagunça coisa aqui? legislativa. Vamos Posso lá. provocar? Bom, muito bem. Eu queria só saber a sua opinião. Eu falo alguma coisa na última edição, quando estou tratando de habeas corpus coletivo. E cito o precedente, está aqui na página 1288, para quem está com o livro, do HC 143.641, que foi julgado no dia 20 de fevereiro de 2018. E neste habeas corpus, Que gerou a edição dessa lei nova de exatamente, 2018. que estimulou o legislador a acordar e legislar. Até porque eu entendo que o Supremo legislou. Ao julgar esse habeas corpus, ele legislou e criou uma situação específica. Né? Ele legislou, foi um ativismo escancarado, na minha visão. Só que o que a gente observa é que, eu coloco aqui no livro, o seguinte: a decisão do Supremo permite a progressão nas hipóteses, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça. É o inciso, deixa eu abrir a lei. Virou inciso lá da LEP, do 112, parágrafo 3º. Deixa eu abrir a LEP aqui. Aqui, ó. É o inciso 1, 112, parágrafo 3º, inciso 1. Isso, exatamente.
Quer dizer, o que o Supremo Aí disse virou inciso na virou lei. lei. Aí vem lá, continua o Supremo contra seus descendentes, tá lá, item 2. Inciso 2. Inciso 2. Só que aí que a provocação que eu quero fazer, a gente nem tinha combinado isso, mas vamos ver se sai alguma coisa aqui. O Supremo continuou, excetuado, então, inciso 1, inciso 2 que está na lei agora, e Supremo, excetuados ainda situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegaram o benefício. Ou seja, essas situações excepcionalíssimas não estão no inciso 3 porque não existe. A minha pergunta é, a gente nem combinou isso, o que fazer agora? Vale essa perspectiva de situação fora da lei ou vamos ter que nos confinar a inciso 1 e inciso 2 e esse rol é taxativo? Joguei a bomba. Esse é o Vamos grande lá. tema que eu realmente tenho dúvida e queria saber. Vamos lá, vamos lá. Eu acho que o Supremo não quis engessar. Não quis dizer assim, vai ser assim ou vai ser assado. Ele quis meio que se esquivar, legislou e quis se esquivar. E Quer criou dizer, uma não, situação em mas aberto, hein? Olha lá, depende do caso situações concreto, excepcionalíssimas. vai depender do caso concreto, o juiz vai decidir, situação excepcional. O que me parece? Aqui, Pedro, a tua provocação foi muito boa. E eu vou partir para a hermenêutica. Tá? Vamos lá. Estamos trabalhando com normas, ou normas que garantem direitos ou que restringem direitos. Né? Como é que eu vou interpretar? As normas que asseguram direitos, a interpretação sempre será extensiva, evidente. Eu tenho a assegurar um direito, uma garantia. Já as normas que restringem direitos, eu vou dar a interpretação restritiva. Quando eu olho para o direito penal e para uma norma de progressão de regime, que é uma norma que vem com toda aquela ideia de despenalização, de evitar o cárcere, de tratamento especial para mulher gestante. Aí eu não estou falando assim, coitada, é gestante, pratica um crime, é boazinha. Não estou falando disso, estou falando de lei e hermenêutica. Como eu tenho uma lei que traz uma situação especial de progressão de regime, que é uma norma que garante um direito, eu vou lá para o direito constitucional de liberdade, eu tenho uma norma que garante um direito de liberdade, fazendo com que a pessoa progrida de regime e saia do cárcere o mais rápido possível. Tanto é que o prazo menor é de 1/8, né? Então, diante de uma norma que garante o direito constitucional de liberdade, uma garantia fundamental, como é que eu vou interpretar isso? Eu vou interpretar da forma mais benéfica ao titular daquele direito, né? E aí, a partir disso, sou obrigado a dizer o quê? Ora, se ela cumprir os requisitos do artigo 112, parágrafo 3º, não tem situação excepcionalíssima. Ou a situação é amoldar a situação dela aos requisitos legais, ou não. Então, parece que negar um direito constitucional de liberdade ao seu titular, com base num requisito que não esteja previsto em lei, seria um abuso de poder. Afinal de contas, nosso Estado é um Estado de direito democrático. Né? Estado de direito, eu vou aplicar o que está previsto em lei. Então, não posso negar uma garantia constitucional de liberdade com um fundamento, olha, preenche requisitos legais, até preenche, mas tem uma situação aqui excepcionalíssima que vai impedir. Eu não vejo como impedir a progressão com alguma situação excepcionalíssima, mas que não tenha previsão legal. Entendeu? Então, quer dizer, parece que a situação excepcionalíssima ficou perdida num contexto, porque se ele negar um direito fundamental de liberdade, de progressão de regime, sem previsão legal. Então, parece que seria essa a questão. Eu até no livro coloco, levará um debate doutrinário e jurisprudencial no sentido de saber se esse silêncio foi eloquente ou não, mas eu gostei da sua proposta de interpretação hermenêutica, é interessante, gostei. Achei uma saída boa, viu? Gostei. Dentro do direito, né, de acordo com a legalidade e com os princípios constitucionais. Maravilha. E você quer acrescentar alguma coisa a mais? Como que tá aí? Não, para mim, estou satisfeito. Aprendi muito com você. Você fez explanação maravilhosa e se esse vídeo ficar salvo, eu vou assistir de novo a sua explanação para aprender sempre um pouco mais. Pô, que isso. Eu Foi ótimo. queria. Para mim foi ótimo. Acho que a gente abordou as questões todas.
Fomos Legal. além do que a gente se propôs, então acho que ficou uma live bem completa, né? Nós, Parabéns, foi nós ótimo. decidimos ontem, eu te convidei, né? A gente não, nem conseguiu se preparar direito e tá muito legal. Nós Ótimo, estamos com 400 pessoas ao vivo aqui, Rabi, uma loucura isso. A galera se manteve aí total. presente, vai bater, eu acho que ao final da live, umas 4.000 pessoas. Vai ser uma loucura isso aqui. Foi muito legal. Eu queria agradecer, então, você ter aceito o meu convite para discutir o tema e dizer que eu tenho uma profunda admiração por você e pelo seu trabalho, meu amigo. Muito obrigado aí por ter participado. E para eu poder dar um tchau para os amigos que estão na live, eu vou habilitar os comentários, mas acho que eu consigo te manter aí, quer ver? Espera aí. Vamos ver se a gente consegue habilitar comentário. Tô Você está aí ainda? tô aqui para me despedir também. Obrigado pela live, foi ótimo. O debate foi muito bom e sou fã do seu trabalho. Parabéns pelo livro. Como sempre, você sempre na frente de todo mundo do direito constitucional. Beleza, Habib. Muito obrigado. Então, eu acho que a gente consegue ficar junto aí para eu poder. O Natan Barros está dizendo que a live foi excelente. Recebi um WhatsApp aqui do professor Sumariva, grande Sumariva. Paulo Sumariva. Não sei se o Suma está aí ainda. Olha, a Fefemota aqui participou do debate também sobre defensoria. Para mim, essa imagem travou aqui. Para mim, essa imagem travou. Tá travada a imagem? Tá travada a imagem aqui. Então, peraí, deixa eu... E aí, você tá me ouvindo ou não? Tô ouvindo, mas a imagem está travada. A imagem e os comentários, tudo travado. Tá, então eu vou te remover aqui e aí eu vou dar o tchau porque deve estar estourando a live aqui, Habib, para dar o tchau pra Tá galera. bom. Fica à vontade, fica à vontade. Amigo, Toca aí. muito obrigado, viu? E nós vamos falar, Para mim, vamos falar, tamo foi um junto. prazer, foi um prazer. Ótimo. Deixa eu Faremos tirar o outras. Habib aqui, gente, ó. Deixa eu ver se eu volto aqui. Vocês estão me ouvindo aí, gente? Como é que vocês estão aí? Vamos ver. Tirei o Habib aqui. A galera do Acre tá ligada aqui. Vocês estão me ouvindo? Me dá um oi aí. Me dá um oi aí, galera. Porque deve estar para estourar. Debate excelente. O Ulisses Neto disse tá aí. Arregaço total. O meu amigo. Pedro Lenza demais. Obrigado, Adelmo. Adelmo Ferreira tá aí. 2 mestres sensacionais. Ó, a Nayana Ramos está ouvindo bem. A Maiase também. Marciel. O amigo Suma estava aí, não sei se ele está aí ainda. Monique Jordana está aí, muito bom. Fora do ar para estudar, está presente. A Thalita disse que foi maravilhoso. Regiane também. SS Coutinho. Infelizmente só cheguei agora. Vou tentar deixar gravado o SS Coutinho para poder assistir por 24 horas. E cadê? O Habib voltou ali. Tem 2 minutos, Habib. Marcou 2 minutos aqui, em 2 minutos isso aqui vai explodir. E eu quero dar um jeito de gravar isso aqui para a gente não perder. Fla-Flu, sensacional, galera. Natal tá presente, parabéns, foi ótimo. A Ludmila Bratz, a Joelma Souza, Edital Trabalhista tá na área. Cadê? Leag Andrade, o Carlos lá do Rio de Janeiro, Manuel agradecendo, muito obrigado, meu amigo. Alan Carvalho, volta quando, Lenza? Sorteio um livro, vamos organizar sorteio sim, com certeza. Cristiano Marques, Adelmo Ferreira, todos nós somos alunos. Eu estou empolgado com você vai fazer live, gente, agora, porque eu estou aqui nos Estados Unidos desesperado, porque eu não consigo viajar para dar palestra e abraçar a galera do Brasil. Vou ter que implementar as lives para eu estar muito próximo de você. Então, já fizemos uma domingo, fizemos uma hoje. Então, nós vamos fazer muitas lives aí, vamos estar muito próximos. E eu estou agradecendo os amigos do Brasil, professores que estão aceitando o convite. Matheus parabenizando. Que legal, gente. Valeu, muito obrigado. Eu vou, então, a galera do Imperatriz do Maranhão, cidade de Goiás. Então, vou ter 44 segundos, vou dar um jeito para não perder essa live aqui. Agradecer todo mundo, dizer que foi sensacional, tentar deixar gravado por 24 horas. Chame os amigos, divulguem. E estamos juntos. Galera, alô, 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 Natal. Beleza, galera? Forte abraço, a gente se vê. Vou desligar aqui. Valeu, valeu, Habib. Tamo junto. Valeu.